E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas e nós vamos inaugurar aqui no canal uma nova playlist que é a playlist C++ ou então C++ para quem acha melhor dessa maneira. Bom, e nós vamos criar aqui no C++ um aplicativo bem interessante e bem simples, é um servidor HTTP, bem básico, porém com muita coisa interessante para descobrir. Para o desenvolvimento do C++, nós vamos utilizar aqui o Qt Creator. Eu já estou aqui no site do Qt Creator, é o qt.io/product Development Tools. Eu vou deixar esse link aí na descrição. E aqui você encontra também o botão Download. O vídeo aqui não vai abordar a instalação, até para que ele seja mais simples e mais rápido, porém é uma instalação bem simples, naquele velho estilo Next, tanto no Windows como no Mac e no Linux também. O instalador tem a mesma interface. No meio da instalação tem umas coisas para marcar e nesse ponto eu aconselho você marcar o mínimo possível ali, porque o instalador do Qt Creator, ele instala também uma ferramenta de manutenção da instalação, em que nela é possível você selecionar novos itens para instalar. Então, dependendo da necessidade durante o desenvolvimento, você vai instalando o que é necessário. Bom, e nós já vamos abrir aqui o Qt Creator, Qt Creator. A versão que eu estou utilizando aqui é a versão 14.0.0 Community. A minha já pode estar um pouco atrasada, mas isso não vai modificar em nada se a sua estiver um pouco mais atualizada do que essa. Ao abrir a interface do Qt Creator, você se depara com essa interface bem amigável e você já se depara logo com dois botões interessantes aqui, em que você encontra aqui o Create Project e o Open Project. Sem falar que aqui tem alguns exemplos que você pode abrir e testar e dar uma estudada neles. Tem tutoriais aqui e tem uma espécie de marketplace que eles disponibilizam. Aqui na parte de projects ainda tem desse lado os projetos mais recentes que você ultimamente trabalhou neles. Então, sem mais teorias, nós já vamos aqui criar um novo projeto clicando aqui no botão Create Project. A aplicação que nós vamos criar é bem simples, então você pode criar também aplicações em Python aqui, mas os recursos do Qt Creator, pelo menos até essa versão aqui, eles são mais voltados para o C++. Né? Então você pode criar aqui um application, pode criar aqui um library, outro tipo de projeto aí, até projetos que não são Qt projects. E você, dentro do application, que é o que nós vamos abordar aqui, você pode criar um widget application, que é uma aplicação que tem ali janelas, né? Você pode criar um console application, que no nosso caso nós vamos iniciar criando aqui um console application, até porque um servidor web ele não precisa ter interface, e nós vamos focar mais aqui realmente na codificação. É possível criar também um Quick Application, você pode dar uma olhada melhor sobre isso, e um Qt Quick Application Compact, que você também pode dar uma olhada melhor sobre isso aí. Então nós vamos marcar aqui Console Application e vamos em Choose. Nesse ponto aqui você vai dar um nome para o projeto, a gente vai colocar aqui, por exemplo, como My HTTP Server, um nome bem sugestivo e simples aí, e uma pasta onde você vai colocar o projeto. Então, eu aconselho você ter sua pasta Projects, dividindo por tipo de projeto, por exemplo, C++, e essa pasta que ele vai criar como se fosse uma subpasta dessa pasta. Você pode também tornar essa pasta que você está utilizando como uma pasta padrão para desenvolvimento. Então, todas as vezes ele vai sugerir essa pasta aí. Então, nós vamos aqui em Next. Aqui nesse ponto é bem interessante porque nós temos algumas opções de ferramentas de construção que eu vou tentar aqui dar um zoom. Nós temos aqui o KeyMaker, que eu acho mais simples. Ele gera um arquivo .pro. Nós temos o CMaker, que é bastante utilizado também para o desenvolvimento de software livre. E nós temos também aqui o QBS. Esses dois aqui fazem parte do próprio framework do Qt. Então você pode dar uma estudada nessas duas aqui, porém, nesse vídeo nós vamos utilizar o KeyMaker. Vamos aqui para o próximo. Nesse ponto aqui ele pergunta basicamente se você quer adicionar suporte à multilinguagem na sua aplicação. Então aqui você poderia, por exemplo, selecionar uma linguagem. Não é nosso caso, eu não costumo utilizar essa opção. Vou até abrir aqui para você dar uma olhada, então você tem essas opções aí, porém nós vamos dar aqui um Next. E já nessa página Project Management, ele pergunta se você já quer adicionar um version control, por exemplo, como um Git. E eu costumo não utilizar essa opção porque ele já fica comitando automaticamente os novos arquivos que você vai incluindo no projeto.
e eu prefiro revisar, mas isso vai de gosto. Tem gente que gosta de um Git mais automático, então dessa maneira você pode aqui, por exemplo, selecionar o Git, por exemplo, como uma ferramenta de versionamento, e nesse ponto aí, eu diria, o Git já fica automático, meio que automático ali a cada novo arquivo que você coloca, ele já adiciona o arquivo, não é? E eu já não gosto muito assim, eu gosto mais de utilizar o Git ali por linha de comando, de maneira que eu me acho que eu tenho mais controle sobre isso. Então aqui a gente já pode finalizar. Aqui, como eu falei, ele já cria um projeto básico, ele já vai aqui indexando os arquivos, como você vê aqui embaixo, e já vai mostrando já algumas dicas de código. E nesse ponto aqui, enquanto ele carrega aí, nesse botão aqui Debug, que eu inclusive vou tentar mostrar com zoom aqui, aqui você tem um botão Debug para configurar as ferramentas de debug, aqui você executa a aplicação e aqui você faz realmente o debug da aplicação. Aqui você constrói, você dá o build da aplicação, dependendo do que foi selecionado aqui. Por exemplo, aqui está selecionado debug. Então, se a gente for dar um build da aplicação, ele vai utilizar a configuração de debug. Se você clicar aqui no botão debug, você pode mudar o tipo de configuração. Por exemplo, aqui você tem as opções aqui de debug, ou seja, é uma compilação para debug, é uma compilação que ainda não é de produção, não é? Esse profile aqui eu não lembro realmente do que se trata, e tem essa daqui que é a configuração de release, é quando você vai distribuir a aplicação. Geralmente você faz assim. E se você for aqui, você tem algumas opções, debug, projects, extensions. Bom, se você for aqui na opção projects, eu vou resumir aqui bastante para ser mais breve. Então você pode aqui configurar os compiladores que você vai utilizar para debug. Por exemplo, aqui está marcado o MinGW de 64 bits. Ele é bastante utilizado se você estiver utilizando aqui o Qt, o C++, querendo compilar para o Windows. Outro bastante utilizado é o MSVC 2019, que ele está aqui. Sua versão pode ser diferente dessa minha, mas aqui se trata daquele compilador da Microsoft. Então, o projeto que você compilar utilizando este compilador aí, ele vai requerer, por exemplo, a runtime, a famosa runtime da Microsoft. Então você já deve ter se deparado aí com muitos projetos do Windows que quando você executou, ele fez referência à runtime Microsoft Visual C++. Então sim, aí você cria um projeto no estilo daquelas aplicações antigas do Windows que até hoje prevalecem utilizando o compilador da Microsoft. Nesse vídeo aqui nós vamos utilizar aqui esse mesmo aqui, que é o MinGW. Eu achei ele bem prático, apesar de que eu pretendo utilizar esse aqui nos próximos vídeos, que ele também é muito bom. Talvez até seja melhor, mas nesse vídeo nós vamos optar por utilizar esse aqui mesmo, apenas por uma espécie de, eu diria, de sorteio mesmo. Depois a gente vai testar o outro. A codificação não vai mudar, é a mesma codificação. O que vai mudar é apenas os arquivos necessários para que a aplicação rode, os runtimes, etc. Outro motivo para utilizar o MinGW é que o Qt já tem uma ferramenta não de empacotamento da aplicação, mas sim de definição, uma ferramenta de deploy, melhor dizer assim, que ela já copia os arquivos necessários para fazer aquele deploy. Então você já tem ali uma pasta com os arquivos necessários e já sabe o que vai ser necessário para distribuir sua aplicação. Lembrando que essas compilações aqui, eu já fiz alguns testes, elas não vão funcionar em versões bem antigas do Windows, por exemplo, o Windows XP. Se eu não me engano, o Windows 7 também não vai funcionar, eu posso estar errado aqui. Mas acredito que seja só do Windows 10 para cima. Inclusive aqui embaixo ele já está indicando que existe um update para ser feito, porém nós vamos durante o vídeo ignorar isso aí, mas eu aconselho você fazer a atualização. Essa opção aqui vai depender do que você marcou aqui. Então, como está ativa a opção de debug, você pode ter configurações diferentes para cada tipo de compilação. Se você for aqui no botão Edit, então a gente já vem aqui para a parte de codificação, que é o que mais nós vamos usar aqui. Então, o que você está vendo aqui é o int main, que na verdade eu diria é o entry point da aplicação C++. E esses aqui são os argumentos que você pode, na linha de comando, porque isso aqui é uma aplicação console, uma aplicação de linha de comando, então você pode fornecer argumentos. Você pode, por exemplo, digitar ali meu exe e algum argumento. Argumento 1, argumento 2. Então, esses argumentos aqui vão aparecer nesse array aqui. E isso aqui é a quantidade de argumentos. Ele também dá umas dicas aqui de como é que você sai da aplicação. E dá aqui também uns exemplos de código que você pode apagar esse comentário aí. Para criar nosso servidor HTTP, nós vamos, logicamente, inicialmente nós vamos criar uma classe. Vai ser nosso servidor HTTP em si. Então, aqui nós estamos no arquivo CPP, e para cada arquivo
No C++, isso é opcional, não é obrigatório. Você pode ter um arquivo H, um arquivo de header e o próprio arquivo de código do projeto, que CPP aqui simboliza C++. Né? Então, por esse motivo, nós vamos criar aqui nosso arquivo H, porque a intenção é o seguinte, nós vamos deixar nossa classe que vai representar o nosso servidor HTTP num arquivo H e nós vamos fazer a utilização dele no arquivo CPP. É essa a intenção aqui. Então, vamos aqui no Add New. Nesse ponto aqui nós vamos selecionar um header file, que é o arquivo H que eu estava falando, e vamos aqui em Choose. Aqui a gente vai dar um nome para ele de main e vamos salvar. Ele já vai salvar na mesma pasta, inclusive ele já está aqui perguntando se eu quero adicionar para o controle de versões. Então nesse ponto aqui você poderia dizer se queria ou não adicionar, então eu vou colocar finish aqui. E agora você nota que nós temos aqui dois arquivos no nosso projeto. Como isso aqui é uma aplicação console, é uma aplicação bem simples. Nós temos aqui o nosso arquivo de projeto. Como nós optamos por utilizar o KeyMaker, então ele gera um arquivo pro, nós vamos já entrar nele aí. Nós temos nosso arquivo de código, é um arquivo .cpp, e nós temos o H que nós acabamos de criar. Se a gente for entrar aqui no nosso arquivo pro, então a gente tem aqui as definições do projeto. No decorrer do desenvolvimento, geralmente você precisa estar modificando esse arquivo para inclusão ou exclusão de componentes, etc. Aqui a gente tem o arquivo que eu já mostrei e aqui nós vamos codificar nosso componente de HTTP Server. Para isso, entre esses defines aqui e esse endif aqui, é nesse ponto que nós vamos fazer nossa codificação. Nós vamos criar aqui uma classe, você pode dar qualquer nome, nós vamos dar aqui um nome de CUD total HTTP Server, um nome bem sugestivo aí, e nós vamos herdar essa classe de Object. Então, nós vamos fazer aqui uma herança de KeyObject, né? KeyObject. E já vamos fechar e abrir aqui. E aqui eu esqueci de colocar o operador public, e nós vamos incluir aqui um KeyObject, porque é padrão colocar isso aqui, já que nós vamos trabalhar com slots. Eu vou já explicar aqui o que é slots, mas como nós vamos trabalhar com slots, então você coloca aqui essa macro. Aqui a gente já pode fazer também uma divisão do nosso projeto. Vamos colocar aqui os métodos public. Aqui embaixo nós vamos colocar os métodos, os slots privados, então private slots aqui. E logo aqui abaixo nós vamos colocar o que for private da aplicação. Então aqui a gente já fez meio que uma divisão aí na aplicação. E logo aqui no private nós já vamos declarar aqui uma variável, um ponteiro na verdade, para um TCP, KeyTCP Server. Para eu poder utilizar esses componentes, tipo KeyTCP Server, eu vou ter que declarar aqui em cima, vou ter que fazer alguns includes aqui em cima. Primeiro, nós vamos fazer um include aqui do QT-Core, e includes aqui do QT Network, exatamente dessa maneira. Só que você vê que ele está marcando aqui, o QT Network está marcando aqui, porque eu não posso importar essa biblioteca. Isso porque, para eu importar essas bibliotecas aqui, eu vou ter que definir, mas dessa vez nós já vamos mexer no arquivo proc, como eu disse. Então nós vamos definir aqui, ele já está com core aí, foi por isso que a gente pôde utilizar lá, nós podemos utilizar. E aqui nós vamos ter que incluir aqui o network. Então dessa maneira eu estou informando ao Qt C++ que nós vamos precisar utilizar essa biblioteca aqui. E você vê que dessa maneira ele corrigiu aqui, inclusive ele já deixou tudo corrigido aí. Nesse public aqui, nós vamos criar o nosso construtor. Para criar um construtor, você tem que criar um método com o mesmo nome da classe lá. Nosso construtor vai receber parâmetros. Nosso construtor, por exemplo, vai receber a porta. Então, quando a gente for instanciar esse objeto, essa classe, nós vamos informar qual é a porta para ele. Então, por exemplo, isso aqui é um servidor HTTP, mas ele vai se vir em qual porta? Então, é o que nós vamos receber aqui. Aqui a gente vai colocar, por exemplo, um QInt 16, é um tipo de variável aqui, que vai ser realmente a porta. Quando você cria aqui um construtor, você pode também chamar o construtor da classe Py. No caso da classe Py aqui é KeyObject. Né? Então nós vamos também chamar o construtor da classe Py, que é o KeyObject, e nós vamos passar aqui um parent. É comum essas classes terem uma associação, um parent. Então, assim como a nossa também vai receber um parent, que nós vamos, nós vamos receber esse parâmetro, que vai ser um KeyObject aqui, ele é um ponteiro, nós vamos chamar de parent aqui, isso porque nós vamos passar esse parent aqui para a classe Py. Então nós vamos chamar aqui parent, e nós já estamos também chamando o construtor da classe Py. Por padrão, nós vamos dizer que isso aqui é um nullPTR.
Até para não obrigar o usuário, quando instanciar a classe, ele não está obrigado a informar um parent, né? Então a gente vai colocar aí como no PTR. E a gente também pode instanciar outros componentes aqui, se aproveitando dos parâmetros do construtor, por exemplo. Então aqui, como nós criamos aqui essa variável server aqui, que eu vou até mudar o nome para ficar um nome mais, eu diria, sugestivo. Então, TCP server talvez seja melhor, até para dar para entender aí. Então a gente já pode aproveitar até aqui mesmo no construtor para instanciar o TCP server. Você pode colocar uma vírgula aqui e aqui nós estamos instanciando ele. E nós vamos passar como parâmetro aqui para a instância um new que TCP server e vai ser associado a essa classe. Então o parent dele vai ser essa classe aqui. É isso que nós estamos fazendo. Pronto, uma vez que nós criamos um método, eu vou explicar melhor, mas espero que tenha dado para entender inicialmente aí. A gente já pode criar o corpo do nosso método aqui, do nosso construtor no caso. Aqui nesse ponto nós vamos fazer uma conexão de sinal aqui. Nós vamos conectar o seguinte. Deixa eu ver se já faz sentido aí. Então, a gente vai fazer uma conexão. O que significa isso? Nós vamos conectar o nosso componente TCP Server, que foi o que nós declaramos aqui e já instanciamos aqui em cima. O que nós vamos conectar? Nós vamos conectar o método dele New Connection. Então, sempre quando houver uma nova conexão do TCP Server, ele vai disparar esse método aqui. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que essa ligação vai ser para essa classe aqui que nós estamos criando, para this aqui. E quando houver uma new connection aqui, eu quero que ele chame, vou até aumentar aqui, cada vez que houver uma new connection do objeto TCP server, eu quero que ele chame o método new connection, que nós vamos criar ainda, de quem? Dessa classe aqui. Ou seja, esse método aqui, ele vai estar nessa classe aqui. Então nós ainda vamos criar esse método que não existe ainda, o método new connection. Então, nós já vamos aproveitar para criar esse método aqui. Então, eu vou colocar, como isso aqui nós estamos fazendo uma ligação, né, conectando aqui um sinal, transferindo, na verdade, o sinal new connection do TCP server para o método que nós vamos criar aqui, então a gente coloca dentro de slots. Né? Então, eu vou criar aqui um void new connection. Nós ainda, já nós vamos codificar ele. Mas só para você ver como ele já parou aqui de reclamar, então o método já está aqui. E, inclusive, para não ficar com o nome parecido, eu vou mudar até aqui o nome, vou colocar como Handle Connection. Handle Connection, senão vai meio que causar uma confusão, vai estar aparecendo com o nome lá do TCP. Pronto, dessa maneira fica melhor de entender, só para você saber que esse método é um e esse aqui é outro, é o que está aqui. Né? Então, cada vez que houver uma conexão no nosso TCP server, então ele vai disparar o nosso Handle Connection. Se houver algum problema aqui na inicialização do nosso TCP server, então, por exemplo, se not TCP server listen, que é exatamente isso aqui, ó. Se not, eu estou negando aqui, né? Listen, então eu estou pedindo para o TCP, o nosso TCP server interno aqui, escutar a porta. Que porta? A porta que nós passamos lá no nosso parâmetro, ou seja, essa porta aqui. Né? A porta que a gente vai receber aqui, a gente vai passar para o nosso TCP server aqui. Este host address N, eu não estou lembrando o que é, vamos ver o que é aqui. Porque aqui você pode optar por IPv4, IPv6, e se eu colocar N aqui, significa, acredito eu, que seja qualquer tipo, eu estou aceitando qualquer tipo aí, de IP, né? Então, eu estou dizendo que se isso não der certo, aqui se esse listing, se ocorrer um erro nesse listing, por exemplo, se a porta estiver sendo utilizado, ele vai disparar aqui uma mensagem failed to list on port, e aqui ele já está também incluindo, concatenando a porta. Aqui ele ainda vai emitir uma mensagem de erro, que é a mensagem de erro retornada pelo TCP server. E aqui ele já para e sai da aplicação, né? Depois disso aqui ele já não continua mais. Você pode utilizar um key fatal ou um key critical aqui. E aqui a gente vai apenas apresentar uma mensagem no console, a gente vai utilizar aqui um key debug dessa maneira, em que eu vou apenas informar assim, estou escutando listening on port e a porta que foi aqui colocada como um parâmetro. E esse key aqui é minúsculo. Se ele chegou até aqui é porque já deu tudo certo e ele está escutando realmente, está esperando por um requests HTTP, por conexões. Né? Bom, e o que vai ocorrer quando ele, a cada nova conexão? É o que nós vamos programar aqui. Então, nós vamos criar aqui um socket, nós vamos pegar o próximo socket disponível, e é o que nós vamos fazer agora, qt tcp socket. Então, dessa maneira, eu estou aqui neste pending connection, eu estou aqui esperando pelo próximo socket disponível, e nesse ponto eu já vou fazer uma ligação. O motivo é o seguinte, o nosso
socket aqui, ele tem um evento, ele recebe um evento que é o read. Exatamente. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que esse socket aqui que nós criamos, ele tem, deixa eu até colocar um comentário aqui, ele tem um evento que é disparado, que é o read. Ou seja, é assim. Então nós vamos fazer parecido com o que nós fizemos aqui. Nós vamos fazer uma ligação desse evento aqui com um método que nós vamos criar. Então eu vou apagar aqui. Posso até deixar aí até aqui para ficar, dá para entender melhor. Nós vamos fazer aqui um connect. Um connect de quê? Do nosso socket, o socket que nós acabamos de criar. Nós vamos conectar o quê? Nós vamos conectar o método QTCP socket. Tá aqui o método, é esse ready aqui. É bem complicado de pronunciar. E vamos aqui aceitar, porque ao contrário, nós teríamos que criar esse método aqui. Eu poderia criar o método, esse read request, mas o que eu vou fazer é algo diferente. Eu vou criar um método, assim como no C Sharp, em várias linguagens de programação, você pode também aqui no C++ criar um método inline, ou seja, um método anônimo. Dessa maneira você só precisa declarar aqui o método e aqui a gente vai colocar o corpo do método. A diferença é que ao invés de eu criar um método, eu estou utilizando o método anonimamente, eu já estou colocando o corpo dele aqui. Ou seja, quando houver aqui o read aqui, ele vai disparar esse método que nós já estamos declarando ele aqui, nós já estamos implementando o método dentro do próprio parâmetro aqui. A gente pode utilizar, você pode utilizar aqui um auto num C++, você pode utilizar essa palavra-chave auto quando você não sabe qual é o tipo de dados que vai ser recebido. Então, nesse ponto aqui, que eu já posso ler os dados, eu estou dizendo socket, me dê todos os dados, ou seja, faça um read all aí para mim. E como eu não sei o nome, o tipo dessa variável, eu coloquei ela como auto. Mas eu coloquei só para exemplificar mesmo, porque aqui eu já sei qual é o tipo de variável, é um key byte array, é um array de byte que ele vai retornar. Então, quando você sabe o tipo de variável, é melhor você colocar. E aqui, para não ficar só esse data aí, eu vou colocar aqui request data. Aqui é nada mais nada menos que os dados que foram enviados nessa requisição. E nesse ponto nós vamos fazer um debug e nós vamos enviar o que foi enviado para o console para a gente dar uma olhada, né? Então nós vamos enviar aqui request data e o que foi realmente recebido aqui. O que foi recebido nós vamos enviar para o console. Uma coisa que existe ao contrário de outras linguagens de programação no C++, é que quando você cria um método inline, assim, um método anônimo, nós estamos utilizando uma variável chamada socket, que ela, na verdade, foi declarada fora do método que nós estamos criando. Então, aqui você precisa dizer para o C++ que eu quero passar essa variável externa para dentro aqui desse método. Você precisa dizer isso. Então você tem que pegar a variável socket e colocar aqui, para dizer, olha, eu quero também utilizar o socket. Eu estou criando um método aqui inline, mas eu quero utilizar o socket. Você poderia também criar um outro método. Eu estou apenas criando um inline aqui para enriquecer o conhecimento. Bom, uma vez recebido aqui os dados, vai ser bem simples aqui, nós vamos apenas fazer um write, nós vamos retornar para o usuário uma mensagem qualquer. Então, por exemplo, essa daí, ou então você pode escrever alguma coisa aqui, por exemplo, sei lá, a gente vai brincar aqui, vamos colocar bem-vindos ao CUD Total, só para ter uma mensagem diferente aí. Então o que ele fez aqui, nada mais nada menos que ele retornou aqui um HTTP 200 OK e deu uma linha aqui e retornou essa mensagem aqui, vai retornar essa mensagem como resposta. Aqui é tudo no mais baixo nível possível, então até mesmo o bom da utilização do C++ é que você tem um controle total sobre tudo. O número de camadas para você chegar aqui no nível principal, que é o que que é o seu objetivo, são pouquíssimas camadas, entendeu? Então, por exemplo, até o retorno de HTTP 200 OK, você tem que colocar, né? O ponto ruim é que você tem que ter mais conhecimentos e algumas vezes você realmente escreve mais e recebe em troca uma performance muito maior por ter bem menos camadas para você chegar, como eu falei, ali no objetivo final. Nesse ponto já respondemos a requisição, já podemos desconectar o nosso socket. Então nós podemos chamar o flush e o disconnect, né? Aqui. Na verdade, vamos chamar aqui só um disconnect mesmo, disconnect from host, dessa maneira. E eu acho que eu não vou colocar nem esse flush aqui não. Para você entender o que realmente foi feito aqui, se é que não entendeu ainda, se bem que ele está reclamando aqui de uma falta de um ponto e vírgula, isso porque ele está precisando aqui de um ponto e vírgula aqui no final, acredito que seja isso. E é isso aí.
E dessa maneira, estando com a classe aqui criada, a gente já pode voltar aqui para o nosso main CPP, onde nós vamos realmente apagar esse código aqui, e nós vamos agora instanciar o nosso servidor HTTP. Pode ser na porta 8080, dessa maneira aí, e a gente vai ter que fazer um include do nosso H. Então você pode ir aqui em refactor, add include, né? Então dessa maneira a gente inclui o nosso cabeçalho e ele corrigiu aqui. Isso aqui eu estou instanciando o nosso HTTP server, dando um nome para ele de server e já passando o parâmetro da porta aqui. Então é dessa maneira que você instancia no C++. Só que nós não vamos deixar essa porta aqui como fixa. O que nós vamos fazer é o seguinte, a gente vai ter uma porta padrão, que dessa vez eu vou utilizar o alto aqui, alto port igual a... Vai ser como padrão essa porta realmente, só que nós vamos receber a porta aqui do nosso argv. Ou seja, estamos criando uma ferramenta de linha de comando, que é um servidor HTTP, e que por parâmetro você informa a porta. Se você não informar, ele vai por padrão pegar a 8080. É isso que vai ocorrer. Então, como é que a gente sabe se ele informou algum parâmetro? A gente pergunta aqui, se o argc, como eu disse, é a quantidade, né? A quantidade de parâmetros. Se a quantidade de parâmetros for maior do que 1, isso porque o primeiro parâmetro é o próprio é a nossa própria aplicação. A própria aplicação já é o primeiro parâmetro, então tem que ser mais que 1. Então ele pega aqui o último parâmetro, né? Que é a porta. Então aqui a gente já modifica a porta e no lugar da gente passar aqui o 8080, a gente vai passar a porta. Nada mais, nada menos que nós fizemos aqui foi receber uma porta como parâmetro e passar ela para a instância do nosso da classe que nós acabamos de criar. E para executar a aplicação, a gente vai fazer um return a.exec, que isso aqui já faz com que a aplicação execute. Então nós vamos salvar tudo aqui, save all, Ctrl Shift S, e vamos fazer aqui um build aqui clicando nessa ferramenta aqui, nós vamos fazer aqui um build, lembrando que ele está em debug, nós vamos fazer um build no nosso projeto aqui, para ver se está tudo ok ou se nós esquecemos alguma coisa. Então aqui nessa barra de progresso ele está mostrando que está aqui compilando o projeto, né? E como deu verde ali e não deu nenhuma mensagem de erro, então ele compilou o projeto com sucesso. Nesse ponto aqui, a gente já pode executar nossa aplicação. Então eu vou executar ela aqui como debug. Aqui ele está apresentando a mensagem do firewall, o que significa que deu certo, porque o servidor está pedindo acesso à porta. Como ele vai escutar a porta, então o Windows vai ter que dar essa permissão. Então a gente vai permitir aqui. E ele já está executando e esperando pela porta 80, já que nós nós executamos a aplicação pelo ambiente mesmo aqui, não foi por um terminal, então nós não informamos nenhum parâmetro, então ele vai assumir que a porta é a 8080. A gente pode vir aqui, ver aqui a gente tem um terminal que nós vamos já utilizar, mas a gente pode ver aqui que ele disparou, aqui no Application Output, ele disparou a mensagem, aquela mensagem. Então, estou escutando na porta 8080. Nós vamos aproveitar até esse terminal integrado dele mesmo aqui. Vou dar só uma aumentada aqui nas fontes para você enxergar. E aumentar mais essa janela aqui para ficar melhor. Para ser mais prático aqui, nós vamos utilizar o curl mesmo para fazer o teste. Então, como ele está escutando a porta 8080, nós vamos disparar o comando aqui curl. Em que? Em http, localhost e a porta 8080. A gente vai mandar aqui este comando para fazer um teste. Então, ele não gerou nenhuma resposta, mas a gente pode colocar aqui o "-v" para ver se ele dispara, se ele retorna alguma coisa. Então, pronto. No "-v", você viu aqui que ele deu aqui uma resposta ok, mas ele não retornou a mensagem. Acredito que é porque a gente esqueceu aqui de fornecer, voltando aqui para o nosso H, um content type aqui. Eu estou retornando essa mensagem, só que eu preciso dizer aqui que o nosso content type aqui é igual a um texto plano. Então, eu vou colocar aqui teste/plain, dessa maneira. E o formato correto do HTTP é o seguinte, você tem que dar aqui 2 linhas para poder dar a resposta. Como eu disse, isso aqui é bem de baixo nível, né? Então, aqui eu dei a primeira linha, aqui eu dei a segunda linha. Vamos ver se dessa maneira ele funciona. Então, para você parar a aplicação, você tem aqui a aplicação ainda está rodando, então você tem esse botão aqui parar, ela está em debug, né? Então nós vamos executar novamente. Aqui no Application Output você pode ver a saída da aplicação. Então você está vendo que ele está escutando novamente aqui a porta 8080 e nós vamos voltar aqui para o nosso terminal e fazer o mesmo teste. Então nós vamos tentar chamar o mesmo comando. E você viu aqui no final que dessa vez, como eu informei o Content Type, ele informou aqui a mensagem "Bem-vindos ao Code Total". Esse exemplo aí pode ser implementado, você pode criar ações
que dependem do que foi enviado. Por exemplo, se foi enviado um JSON, você vai trabalhar esse JSON. Se foi enviado um string ali X qualquer, então você vai efetuar uma ação, um processamento. Por enquanto aqui, a ideia foi só para que a gente tenha um contato, eu diria, inicial aqui com C++, para que você entenda como é a estrutura de código, de arquivo, inicialmente dos compiladores que você pode utilizar. Eu vou até dar aqui uma parada no projeto. Vamos aqui para a parte de edit, porque aqui você vê o código mais à vontade. E aliás, na verdade, aqui nós esquecemos de testar algo interessante, que é um post, né? Nós não testamos ainda um post aqui. Então nós vamos executar novamente aqui. Como eu disse aqui, nessa aba Application Output, você vê aqui que ele já está escutando novamente, né? A porta 80. Então nós vamos aqui para o terminal e deixa eu abrir mais aqui um pouco. Nós vamos também utilizar também o curl. Só que a gente, deixa eu ver se aumentar mais aqui um pouco, só que a gente vai utilizar o "-v" para a gente ver o retorno dele, né? Só que dessa maneira a gente vai informar que o método é um post e nós vamos fazer um post aqui para o mesmo localhost 8080 e a gente vai enviar algo no post, só para ver qual é que retorno ele vai dar aí. Por exemplo, qualquer coisa a gente vai enviar aqui, por exemplo, um key e um value, né? Por exemplo, a gente pode colocar aqui key1 igual a qualquer coisa, né? Value 1 pode ser. E um é comercial aqui para concatenar, então vamos enviar um outro key, por exemplo, um key2 igual a um value 2 e vamos mandar aí. Dessa maneira a gente vai olhar aqui no Application Output. Você lembra, eu vou já mostrar no código que nós apenas logamos o que foi enviado, nós não mandamos isso como resposta. A resposta foi só o bem-vindos ao code total. Então, dessa maneira você pode ver aqui que ele disparou aquele request data que eu vou já mostrar no código que nós criamos. O tipo de post aqui, tudo no formato real HTTP. Então, como você pode ver aqui, deixa eu tentar até mostrar melhor aqui, você recebe tudo como realmente foi enviado. Então, aqui, post HTTP 1.1, aí tem mais uma linha aqui, o host, o user agent você está recebendo aqui. Não é? Então, a gente fez ali um log, né, que mostra ali o raw de tudo, né? Então, o accept aqui, content type, bem aqui no final, que eu vou mostrar agora, você tem o que realmente foi enviado, que foi nossa key1. Então, dessa maneira, ou seja, se você quiser tratar do que foi enviado, você tem que analisar essa string aí, parsear essa string e vai pegar os parâmetros. Logicamente que tem componentes para isso aí. Bom, mas a gente já se estendeu demais aqui, dessa vez eu vou parar aqui o debug. E só para mostrar aqui onde é que a gente fez esse request data, foi aqui. Então, quando ele está pronto para receber, para ler os dados, então ele vai fazer a leitura de tudo, de uma maneira bem raw, como eu falei. E aqui é aquele request data que foi mostrado, aqui é aquele conteúdo que nós estávamos vendo lá. Caros, então é isso aí. Eu agradeço bastante pela atenção. Agradeceria bastante se você curtisse o vídeo e seguisse o canal. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e até a próxima.